Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou a Patrícia, fui supervisora da educação especial daqui do município de São José dos Campos durante um bom tempo e sou formada em pedagogia, com habilitação em educação especial, né? Com habilitação, com licenciatura em educação especial, várias pós-graduação e doutorado, também na mesma área. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o concurso, né, da Prefeitura de São José dos Campos, que está aí se aproximando. Eu falei para a Rose, vamos fazer uma live para chamar o povo para estudar, né? E eu sempre quis, eu gosto mesmo de falar, de estar perto de todo mundo, principalmente agora, perto do concurso, né? Costumo falar que eu sou concurseira, adoro fazer concurso. Faço concurso para tudo na área da educação, né? Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Vocês podem ir anotando, né? Eu vou tentar falar um pouquinho rápido para poder conseguir terminar os slides, mas vocês podem fazer pergunta. Se precisar também, qualquer coisa, coloquei aqui meu Insta, vocês podem me perguntar, não tem problema nenhum. Eu respondo para vocês. E assim, na medida do possível, a gente tentar esclarecendo todos os tópicos que a lei traz e que são pontos que podem cair no concurso, tá bom? Eu falo isso para vocês porque eu já fiz concurso da área, né? Sou concursada na área e mais ou menos a gente sabe aí o que é exigido, né? Nos concursos em geral. Então vamos lá. Então, o movimento mundial pela educação inclusiva, ela é uma ação que ela é política, ela é social e ela é pedagógica. Mas essa ação, esses movimentos que aconteceram pela educação especial, até a chegada dessa lei que nós estamos estudando agora, que vai cair no concurso, porque uma coisa é certa, uma pergunta do que nós vamos estudar hoje vai cair. Então, quem está aqui hoje, prestando atenção e anotando, essa pergunta tem que acertar, tá bom? Porque com certeza a educação especial vai cair, porque o número de estudantes hoje da educação especial é imenso, esse número só cresce e nós precisamos de pessoas formadas e que prestem um concurso, que entendam, né? E sejam ali pessoas que dominem a educação especial, no mínimo, como a gente fala, né? Se não dominar na prática, pelo menos, né? Domina a lei. Mas uma questão com certeza cai, tá bom? Então, essa política, ela foi um movimento mundial. Ela não ocorreu aqui no Brasil. Eu estou explicando que é para vocês entenderem, para que na hora vocês consigam, como a gente fala, raciocinar sobre a pergunta, certo? Eu posso dar dicas, eu posso contar das pegadinhas, mas eu não sei exatamente a questão que vai cair, ok? Mas eu consigo explicar para vocês de uma forma que na hora vocês consigam entender, né? Como fala, interpretar a questão. Então, esse movimento mundial, que não ocorreu só aqui no Brasil, que é o advento da educação especial, ele desencadeou por conta do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo juntos e participando juntos no, no mesmo, não vou dizer para vocês no mesmo local, mas é, numa mesma situação, numa mesma sociedade, que esses alunos pudessem participar numa mesma sociedade, e ainda que fosse a sociedade escolar. Então, desencadeou o direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo, participando, sem nenhum tipo de discriminação, preconceito, sem ninguém ser deixado de lado. Então, vamos lá. Ah, mas eu trabalho na prefeitura, no estado, na escola particular, não é isso que acontece? Esquece. Esquece o que está acontecendo. Se está acontecendo, está acontecendo errado. O que que era para acontecer? É o que está na lei, que é o que você vai assinalar lá no dia. Então vamos ver aqui.
Ele é um movimento para que todas as crianças estejam juntas. Se tiver alguma questão que traga segregação, é, apenas participação social, se não estiver falando que a criança tem que aprender, tá errado. Então, hoje, pela lei, pela Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a criança com deficiência precisa estar na escola aprendendo. Ela não está na escola para se socializar. Ah, mas ele é paraplégico, ele é tetraplégico, ele não entende, ele não anda, ele não fala, ele não mexe os membros. Ele não tem olho? Ele pisca? Então, bora ensinar. Bora ensinar a reconhecer o nome dele, o nome da mãe, o nome do pai. Então, é isso que a lei traz, ok? E que o professor é sim o responsável pelo aprendizado dessa criança. O professor ele é responsável por todos aqueles que estiverem dentro da sua sala de aula. Não é o profissional de apoio, não é o estagiário, não é o cuidador. Responsável pela educação, pela formação de todas as crianças dentro da sala de aula é o professor. Ah, mas é o profissional de apoio que fica com ele. Você está errada, professora. Quem tem que ficar com ele é você. Você tem que, o profissional de apoio está lá para te auxiliar. Você é a técnica da sala de aula, ok? E isso está na lei, nós vamos ver já. Então, a educação inclusiva, ela constitui um paradigma educacional que está fundamentado no direito, nos direitos humanos e no direito de todos, a igualdade e a diferença. Eu não sou igual a ninguém, ninguém é igual a mim. Então, todos somos diferentes, ok? E essa diferença, ela precisa ser valorizada dentro da escola. Então, a educação inclusiva, ela vem trazer exatamente isso, né? Ela conjuga a igualdade e a diferença como valores indissociáveis. Então, nós somos iguais naquilo que nos iguala, né? Temos membros, olhos, nariz, boca, fome, vontade de tomar água, ir ao banheiro, ok. Mas são valores indissociáveis também as nossas diferenças. Nós não temos a mesma altura, o mesmo tipo de pele, o mesmo cabelo e não temos o mesmo intelecto. E não temos também o mesmo desenvolvimento. Ninguém tem desenvolvimento igual, ok? Porque nós somos seres únicos. Então, todas as crianças têm o direito de aprender, inclusive as crianças que têm deficiência. Que eu não gosto nem dessa palavra inclusive. Eu gosto de colocar todas as crianças têm direito ao aprendizado, ok? E isso precisa é, trazer de uma forma contextualizada todas as circunstâncias que são trazidas para a sala de aula, sejam elas históricas, sejam elas de qualquer natureza. Todas as situações precisam ser contextualizadas em sala de aula, mas não é só para os alunos com deficiência, mas para todos os estudantes, ok? Então, a educação inclusiva hoje, ela é um marco, ela não deixa de ser um marco na história das políticas educacionais do nosso país, ok? Porque, a princípio, o Brasil entrou na onda mundial, a educação inclusiva, a inclusão, mas hoje a gente já vê grandes movimentos, os pais, todos eles entendidos e brigando para que o filho tenha esse desenvolvimento dentro da escola. Então, primeiro ponto precursor dessa lei. Todas as crianças juntas e aprendendo. Ninguém está na escola para se socializar, ok? Todo mundo está lá para aprender. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é um marco. Eu quero que vocês entendam isso. Qualquer questão que venha trazer na prova, que subentenda que as crianças estão ali para socializar, para estarem juntas, ela está errada, de acordo com a concepção da educação inclusiva. Ok? Ah, mas é isso que acontece. Ok, mas não é isso que está na lei. E lá na hora você tem que responder o que está na lei. Tá? Então, com esse advento dessa educação inclusiva no nosso país, o que que aconteceu? Trouxe várias consequências para a escola. Eu, que sou um pouco mais dinossauro, né? Eu peguei várias mudanças na educação especial. Então, eu falo para vocês que eu trabalhei em instituição, né?
Eu trabalhei em instituição, então eu amei. Depois eu fui trabalhar na sala especial. Depois eu fui trabalhar na sala de recursos. A primeira sala de recursos do município de São José dos Campos foi na escola Marta Bibi Castanho, no Satélite, e era minha sala, eu fui a professora lá. Era uma sala piloto. Então, eu consegui, né, passar aí por várias transformações na educação especial. E aí eu posso dizer para vocês de carteirinha que a educação inclusiva ela trouxe consequências para a organização escolar. Por quê? Primeiro, as crianças estavam na instituição, não tinha ninguém na sala de aula. Eu, por exemplo, eu nunca tive o prazer de estudar com uma criança deficiente. Na minha sala nunca teve um síndrome de Down, nunca teve um autista, nunca teve um cadeirante. Por quê? Na minha época as crianças estavam nas instituições, tá? E talvez para muitos aí também. Então, com esse advento, precisou haver consequências no que se refere às mudanças arquitetônicas, atitudinais da escola. Então, as escolas passaram, né, a repensar a sua estrutura, tanto cultural como física, para poder atender todos os alunos, tá? Então, houve consequências essas mudanças? Houveram consequências, sim, e consequências bem significativas, porque, por exemplo, a grande maioria dos prédios tinham escadas, né? A gente já sabe que hoje um prédio com escada ele não favorece, né, a acessibilidade do cadeirante, da pessoa cega. Então, precisou haver mudanças significativas dentro da escola. Então, nós tivemos vários marcos na educação especial. Eu vou passar bem rapidinho, porque eu vou dizer para vocês, não cai os marcos da educação especial, não cai na prova, tá? Tá na lei, mas eu acho que eu nunca vi. Em todos esses anos, que eu já estou com 29 de educação especial, perto de aposentar, quer dizer, já tenho idade e tempo para aposentar, então eu nunca vi. Mas para que vocês entendam que tradicionalmente o atendimento educacional especializado, ele era substitutivo. Isso cai. Então vamos lá. Ele era substitutivo. O que que é substitutivo? Que substitui. Então, anteriormente, a educação especial o atendimento educacional especializado, no caso, ele substituía a escola regular. Então, as crianças podiam ficar, sim, numa instituição. Que em São José dos Campos nós tínhamos várias. Temos algumas que permaneceram, que se transformaram enquanto escola, daqui a pouco eu vou explicar, mas a grande maioria se dissolveu aí, né? Não teve condições de levar em frente por conta do advento das salas regulares. Então, antigamente, ele era substitutivo. Com a política da educação especial, ele passa a não ser mais substitutivo. Ele não substitui, mas ele complementa. Então, a educação especial, ela tem sim um caráter substitutivo e complementar do ensino, ok? Ainda aparece na lei o caráter substitutivo, porém, em São José dos Campos, nós não temos nenhuma entidade, nenhuma parceria com entidades especiais que dão a escolarização para as crianças. As crianças estão inseridas no contexto regular e elas podem ir para as instituições no contraturno, para fazer oficina, enfim, ok? Então, hoje, principalmente no nosso município, não existe a educação substitutiva, mas a lei, ela ainda permite em alguns remotos casos, tá bom? Como é o caso, por exemplo, aqui em São José da APAE. A APAE, ela substitui o ensino regular comum até o quinto ano, porque ela é escola até o quinto ano. A partir do quinto ano, a criança deve ser inserida, então, no contexto da sala regular, porque é isso que diz a lei. A criança precisa estar inserida no contexto da sala regular, ok? Então, há muitos anos atrás, não tinha nada aqui no Brasil. Nada. Não tinha muito menos escola.
Com o advento das escolas dos meninos, a escola das meninas, depois, né, na época imperial, Dom Pedro trouxe para o Brasil o Instituto dos Meninos Cegos, que é o Instituto Benjamin Constant, que ainda existe no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras. E, alguns anos depois, 3 anos depois, o Instituto dos Surdos e Mudos, que era assim que era chamado na época. Hoje nós não falamos mais mudo, mas naquela época era assim que era chamado. E hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, na mesma rua do Instituto Benjamin Constant, na Rua das Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, tá bom? Eu falo isso para vocês porque eu já tive lá, então é, os dois institutos ainda estão lá. São as duas primeiras escolas substitutivas. São as duas primeiras escolas especiais que o Brasil teve, né? Por que que ele fez isso? Por que que o imperador fez isso? Porque tinham crianças cegas e surdas na comitiva dos nobres que vieram de Portugal para cá, tá? Não foi diretamente pensando nos brasileiros, mas logo que abriu, os brasileiros que tinham condições foram transferidos para essas escolas especiais, tá? Então, eu conto isso para vocês verem que a educação especial, ela começou em 1800. Olha lá, 1854. Então, nós temos pouco tempo, né, de educação especial. E na verdade ainda eram as escolas especiais, né? Porque a perspectiva da educação inclusiva ela é de agora, que nós vamos ver aqui, tá? Então, o diagnóstico da educação especial, como que é esse diagnóstico? Então, o número geral de matrículas nas escolas públicas e nas escolas privadas foi obrigatório, passou a ser obrigatório. Então, as matrículas, a priori, foi nas salas especiais, nas escolas especiais e também nas salas comuns do ensino regular. Por que que eu falo isso, gente? Porque ainda existe isso no Brasil afora. E nós estamos falando de uma lei federal. Trazendo para o contexto de São José dos Campos, por isso que vocês precisam, às vezes, não só estudar sozinho ou ler numa apostila, mas fazer um cursinho, que o professor vai ajudar vocês a pensarem fora da caixa. A lei, ela está trazendo que existem ainda escolas especiais, salas e crianças matriculadas nas salas comuns do ensino regular. Por quê? Nós estamos falando do Nordeste, nós estamos falando da Amazônia, né, da Amazonas, nós estamos falando de todos os estados do Brasil, ok? Então, a lei ainda permite. Na cidade de São José dos Campos, nós não temos, tá? Nós não temos hoje uma escola especial do primeiro ao nono ano que seja municipal. Nós não temos. Em São José, não. Em São Paulo, tem. Em São Paulo ainda tem escola de cego, tem escola de surdo, que vai do infantil até o ensino médio. Mas em São José dos Campos nós não temos. Por que que lá tem e aqui não? Porque aqui nós aderimos à lei inclusão total. Lá eles foram aderindo por partes e houve aí movimentação da sociedade que conseguiu permanecer com essas escolas, ok? Mas pela política da educação especial, as crianças precisam estar inseridas no contexto da sala regular, estudando com as demais crianças, tá? Então, o número de alunos do ensino regular, né, do atendimento educacional especializado e as matrículas, conforme a deficiência e o transtorno do desenvolvimento, triplicou. Por isso, as escolas tiveram que passar por mudanças, porque o número de estudantes triplicou já naquela época, porque todos estavam nas escolas especiais e eles vieram para as escolas regulares. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Para vocês refletirem aí. O que é uma escola regular? E logo eu já vou dar a resposta, tá? Porque a gente tá com o tempo aí, eu preciso passar a informação para vocês. Escola regular é toda escola que oferta o seu currículo, o currículo comum, a base comum curricular para todos os estudantes nela matriculados, que têm seus documentos homologados ou pela diretoria de ensino ou pela Secretaria de Educação, ok? Escola particular é uma escola regular? É.
Escola pública é uma escola regular? É. Escola especial é uma escola regular? Aqui em São José é só a PAI. A escola, para ela ser regular, ela precisa ofertar o currículo comum. Português, professor de matemática, de história, de geografia, de ciência, de educação física, ok? Então ela precisa seguir o currículo, tá? Então hoje nós não temos mais esta instituição no município de São José dos Campos, somente a PAI. Então, o diagnóstico, ainda falando do diagnóstico, né? A infraestrutura das escolas quanto à acessibilidade arquitetônica teve que mudar. Tivemos que fazer rampas, né? Tivemos que ter outras modalidades de ensino, né? Assim, de modalidade de ensino que eu digo de metodologia de acolhimento, tá? Para que todas as crianças pudessem permanecer na escola e aprendendo, né? Patrícia, em Lambari, Minas Gerais, tem uma escola especial. Minha cunhada trabalha lá, na PAI. Sim, aqui também tem, né? São José dos Campos também tem a PAI. E é uma escola especial. É por isso que eu falo para vocês, a PAI, ela conseguiu se manter a partir da reforma, das mudanças, se manter ainda como escola. Aqui em São José eu sei que é até o quinto ano. Nos demais estados e municípios eu não sei, tá bom? O que mais que teve que mudar? As salas, quando veio as salas de recurso, as escolas precisavam de equipamentos específicos para que esses alunos pudessem estudar, para que esses alunos pudessem permanecer dentro da sala. Então, teve que ter uma mudança muito grande no sentido de equipamentos, né? De acessibilidade. E outra mudança primordial que aconteceu, precisa continuar acontecendo e vai acontecer no futuro é a formação dos professores que atuam no atendimento educacional especializado. E hoje a gente vê a necessidade da formação do professor que atua no contexto da sala regular. Tanto é que vocês vão prestar um concurso para serem professores da sala regular e estão aqui falando de educação especial. Por quê? Porque hoje todos os professores têm que ter a educação especial. Em Jacareí tem o CEPAC. Cada cidade traz o seu nome, né, o seu núcleo. Muitas vezes é atrelado ou afiliado à própria Secretaria da Educação. Enfim, né? Tudo bem, gente? Então, quais foram as consequências? Então, foram mudanças na arquitetura, na infraestrutura, nos equipamentos e na formação do professor. Foram grandes consequências da mudança da educação especial, trazendo então os estudantes para dentro da sala de aula. Tudo bem, gente? Estou falando muito rápido? Tô, né? Eu sei que eu tô, mas. Estou tentando olhar aqui. Hoje ainda tem professores despreparados em sala de aula, recebendo vários alunos autistas, entre outros. Marisa, não só hoje, mas isso ainda vai continuar acontecendo, tá? Porque, na verdade, o que precisa de verdade para sanar, para começar a sanar o problema, mas a longo prazo, é uma reforma urgente no ensino superior para que os professores tenham, já no ensino superior, uma educação voltada à realidade, tá? À realidade do contexto das escolas, tá? Tá muito difícil trabalhar, tá difícil, eu concordo com vocês, não tá fácil? E olha que eu sou formada, né? Eu sou da educação especial, eu tenho a habilitação, mas eu falo para vocês que tá difícil por conta de vários aspectos. Mas em principal por conta da formação do professor, tá bom? Então vamos lá. Não vou conseguir ficar interagindo muito com o chat. É importante a adaptação do currículo. Na verdade, o professor, ele precisa adaptar tudo, né? O seu jeito de falar, o seu jeito de se posicionar dentro da sala de aula, porque dependendo do aluno, se ele é DEPAC, se ele é surdo, ele tem que estar posicionado de uma certa forma na sala. Enfim, é toda adaptação, não é só do currículo.
Então, eu vejo, né, que nós estamos engatinhando porque a gente quer adaptar só o currículo, mas não é só o currículo. Eu digo para vocês que hoje a adaptação atitudinal do professor em relação ao aluno é o que precisa acontecer primeiro. A adaptação atitudinal, ela precisa vir antes da adaptação conceitual. Porque não adianta você adaptar todinho o currículo, chegar na sala e dar na mão do aluno. Não explicar, não abaixar, não conversar com ele. Então, gente, a inclusão ela começa de dentro para fora. Desculpa, eu posso ficar aqui falando com vocês a noite inteira. E eu ficaria se pudesse. A noite inteira sobre inclusão. Nada adiantaria se você que está aí do outro lado não quiser. Você pode até gabaritar. Graças a Deus, meus alunos às vezes vêm, me encontram depois, né, passando crachá. Professora, passei, gabaritei educação especial. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso. Mas eu vou ter mais orgulho ainda. Se além de gabaritar no concurso, vocês gabaritarem na sala de aula, transformando a realidade dessas crianças, porque muitas vezes eles podem ter só você. É só você que ele vai ter, mais ninguém. Então, perfeito, começa na faculdade com a formação do professor. O professor precisa enxergar o aluno além da sua deficiência. É, o que acontece hoje é que o laudo chega primeiro, né? A mãe vai fazer matrícula na escola, ela chega, bom dia, meu filho é autista, vim fazer matrícula dele. Oi? Bom dia, quero fazer matrícula do meu filho. O nome dele é Igor, né? Ele tá no terceiro ano. Se ele tem uma deficiência, pode vir depois. Mas não, hoje elas invertem a situação. Oi, eu vim. Oi, eu tenho um filho autista, eu vim fazer matrícula. Né? Então, eu tô dizendo isso do autismo porque é um número que cresce bastante, mas é todas as deficiências, tá? Eu tive olhando o censo desse ano de São José dos Campos, todas as deficiências cresceram. É claro que o autista cresceu mais porque ele já era um número maior, mas todas as deficiências cresceram, tá? Então, voltando aqui para o slide, o principal objetivo da política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, preste atenção, é o acesso, a participação e a aprendizagem. Não é, presta atenção que aqui tem pegadinha, tá? É aqui que tem pegadinha. O principal objetivo da política é o acesso, é a integração e a socialização. É o acesso, é a participação e a socialização. É o acesso, a participação e a progressão continuada. Não. Acesso, participação e aprendizagem. Esse é o principal objetivo da política. Se o aluno não está aprendendo, nós temos que, segundo a política, nos virar para que o aluno aprenda, para que pelo menos ele não saia no final do ano do mesmo jeito que ele entrou no começo, ok? Alguma coisa ele tem que aprender. Então, os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades individuais educacionais, às necessidades educacionais especiais, garantindo. Presta atenção que aqui tem outra pegadinha. Só nessa página tem outra pegadinha. Olha só. A gente já sabe que a nomenclatura mudou. Não é mais educação especial. Eu não vou falar que o aluno tem, não é portador de necessidade especial, porque, por exemplo, portador, eu estou portando o meu celular, ok? Eu desportei meu celular. A criança não pode fazer isso com a deficiência. Então, a gente não fala mais a palavra portador. Se tiver algum portador, na pergunta, na resposta, é errado. Nós não falamos mais necessidades especiais. Porque necessidade especial eu sempre brinco. Eu tenho e um monte. E eu tenho uma que vocês poderiam até me ajudar, né? Olha só, olha eu aqui. Tô brincando, viu, gente? Mas a gente tem necessidade. Eu tenho uma necessidade especial de dinheiro para pagar minhas contas. Todo mundo tem necessidade especial. A gente tem, eu tenho uma necessidade especial muito grande de usar perfume bom. Eu adoro perfume bom. É uma necessidade especial. Então, todos nós temos as nossas necessidades especiais, ok? O que os alunos têm são necessidades educacionais especiais. Mas se não tiver educacionais, está errado, ok? Porque necessidade todo mundo tem.
Só que os alunos com deficiência, eles têm necessidades educacionais especiais. Aí eu posso falar que é necessidade especial, porque ela é educacional, tá bom? Ela não é financeira. Necessidade especial financeira, que nem a minha. Não é, tá? É isso que vocês precisam entender. Então, cuidado lá na hora, porque necessidade especial não tem mais, tá? Esse meu coisa que ele demora para mudar. Então, a educação especial, ela é transversal na perspectiva da educação inclusiva. Por que que ela é transversal? A transversalidade da educação especial, ela perpassa desde a educação infantil até o ensino superior. Então, olhem aqui para mim. Imaginem um círculo assim, né? Uma flecha subindo. Então, a educação especial é isso. Ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis. Ela vai desde a educação infantil até o ensino superior. Na verdade, aqui em São José dos Campos, ela vai desde o berçário, ok? Mas a lei, ela traz que ela vai desde a educação infantil até o ensino superior. Não. Pessoa aluno especial não existe, não é para falar mais. Eu falo pessoa com deficiência e aluno ou estudante com necessidades educacionais especiais, mas não aluno especial. Sabe por quê, gente? Porque todos os alunos precisam ser especiais. O aluno com deficiência precisa ser especial, mas aquele aluno que vê o pai bater na mãe, aquele aluno que é filho de pais usuários de crack, aquele aluno que não tem nada, que vem, né, uma situação segura, também ele é especial. Não todas as crianças são especiais. Então a gente não deve usar o termo especial se você não indicar qual é a especialidade, a necessidade ali do especial. Então, ele é um aluno com necessidade educacional especial. Ele é um aluno, um estudante com necessidade comunicacional especial. Ele é um aluno com necessidade de acessibilidade especial, ok? Então, eu preciso identificar o que que é esse especial? Senão a gente não deve usar. Não está politicamente correto, não está de acordo com a política. Então, esse termo errado é pegadinha se tiver na alternativa. Se tiver o termo criança portadora de necessidades especiais, está errado. A lei, vocês têm que ver a lei, tá? Se é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, está errado. Se tiver também falando que ele é aluno portador de necessidades, está errado. Agora, portador de necessidades educacionais, está certo. Tá bom? Por isso que tem que vir aqui para escutar o professor falar, né, gente? Porque estudar sozinho, isso não está escrito na apostila. Então, às vezes, é isso, tá? Então, por que que ela é transversal? Porque ela também traz o atendimento à educação, um atendimento educacional especializado, ela dá continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino. Então, por exemplo, é lei que se tenha adaptação na faculdade. E as pessoas não vão brigar por adaptação curricular na faculdade. Eles brigam pelo intérprete de Libras, eles brigam pelo ledor, pro aluno cego, né? Mas eles não brigam pela adaptação curricular, mas poderiam brigar, porque está na lei. E a educação especial é uma modalidade que perpassa todos os níveis de ensino. Então quer dizer que se tiver uma pessoa com síndrome de Down, vamos nas universidades aqui da nossa cidade, a universidade é obrigada a adaptar? Se a mãe for lá reclamar, é sim. Mesmo sendo faculdade, mesmo sendo universidade, tá na lei, gente, tá aqui. Então tem que adaptar sim, tá bom? Só que as pessoas não vão. E é difícil, né? Você vê, a gente tem aí síndrome de Down nutricionista, é, tem pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes, a gente não fala mais cadeirantes, mas usuário de cadeira de roda, né? Advogados, isso tem bastante. Mas a adaptação precisa ocorrer. Quando eu dei aula na universidade, que inclusive tem aluno meu aqui da universidade, tinha um estudante,
na universidade que ele era cego. E ele não precisava, ele não queria adaptação nenhuma. Ele só pedia adaptação na prova, que a prova fosse em braille, né? Então, e a universidade é obrigada a ofertar, gente. Ele é obrigado a ofertar. Ele levava o gravador, ele gravava todas as aulas para ouvir em casa, para estudar, mas ele tem direito à adaptação em braille, tá? A continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino, então, é direito dele ir para a faculdade. Ah, mas uma criança que não está alfabetizada, por exemplo, ele quer ir para a faculdade, é direito dele. Se ele não está alfabetizado, quem errou foi a escola, não foi ele. O erro não está nele, o erro foi da ensinagem e não da aprendizagem, ok? Foi de quem ensinou, não de quem aprendeu. Ou não aprendeu, né? Então, ele tem direito sim de ir para a faculdade, seja qualquer deficiência, tá? A formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação. Então, a transversalidade, ela traz essa mudança também na formação do professor, para poder estar trabalhando com todas essas crianças. E eu entendo, gente, a necessidade dessa formação, porque eu vou dizer para vocês assim, há 30 e poucos anos atrás, um pouquinho mais de 33 anos atrás, digamos assim, 32, eu escolhi a educação especial, né? Tinha faculdade de educação especial e eu fiz, né? Na época chamava deficiência mental e deficiência auditiva. Eu escolhi, mas tem professor de matemática que não escolheu, né? E eu entendo isso. O médico é como é que fala? Ginecologista, o outro é ortopedista, ele escolheu aquilo. Por que que o professor não pode escolher? Só que a gente tem que lembrar que o ginecologista, antes de ser ginecologista, ele é médico, né? O ortopedista, antes de ser ortopedista, ele é médico. Então, ele é médico em primeiro lugar. Então, eu sou professora da educação especial, mas todos vocês são professores. E eu, antes de ser professora da educação especial, eu também sou professora. Então, assim como eu posso atender a todos aqueles que têm ou não têm deficiência, o professor de matemática também precisa atender a todos, aqueles que têm e aqueles que não têm deficiência. Tudo bem? Assim como um ginecologista, se ele estiver de plantão num pronto-socorro, ele não vai atender só mulher grávida, ele vai atender a todo mundo que chegar no pronto-socorro, certo? Então é isso. Então, a formação do professor, ela é necessária, sim, mas nós precisamos entender que o professor não escolheu. Então, o que eu sempre digo para as mães que vêm brigar, que vêm discutir, que entra com processo. Mãe, a melhor coisa é a gente ser parceiro do professor, porque quem mais sabe do seu filho é você. Então você vem, você conta e você ensina. E nós, enquanto professores, precisamos ter um coração mais acolhedor para essa mãe, que muitas vezes é chata, que muitas vezes briga, é brigona, né? Mas nós precisamos ter esse coração mais acolhedor para essa mãe, tá bom? Porque nós também ficamos com a criança 5, 6 horas, ela fica o resto, né, das 18 horas, todos os dias da semana, todos os meses do ano, tá? Então, essa pessoa é a pessoa que mais entende do seu aluno, tá? Ainda os objetivos da política é a participação da família e da comunidade na educação dessas crianças. Então, eu preciso sim, de vez em quando, dar uma ligadinha para a fono, dar uma ligadinha para a psicóloga, pedir para ela algum relatório, mandar o meu relatório, porque professora, eu vou falar uma coisa para vocês, me desculpe aí, tá? Ô, gentinha para ter medo de escrever relatório, que alguém vá ler. Poxa, aí eu quero o relatório da fono, eu quero o relatório da psicóloga, mas para mandar o meu tem que ter pedido médico, tá? Isso lá em Nárnia, não tô falando de São José, tô falando de Nárnia, né? O que que é? A gente não sabe escrever? A gente não sabe falar do aluno? Nossa, a gente tem que quebrar esse paradigma. O médico, ele precisa saber desse aluno, tanto quanto eu preciso saber do médico o que ele acha. E eu preciso falar para o médico as coisas boas e também as coisas ruins, não tão boas. Ele é um aluno bom, ele é um aluno que aprende, ele é um aluno que se comporta. Porém, de vez em quando ele desorganiza, de vez em quando ele bate, de vez em quando ele gospe, fala palavrão e ele não tem memória de longo prazo. Eu preciso contar pro médico. Oh, meu Deus do céu.
Senão, como é que ele vai ajustar o remédio? Então, a participação é de toda a comunidade. Mas eu não sei por quê. Tem professor lá em Nárnia, porque em São José não tem professor assim, né? Lá em Nárnia tem professor que quer o relatório de todos. Mas para dar o dele, ó, né? Então, gente, vamos, né? Abra o seu coração e entendam que assim como nós precisamos, os outros profissionais também precisam. Eles são parte da comunidade. E hashtag fica a dica que ninguém nos escute, tá? Que ninguém nos escute, porque isso não vai cair na prova, mas eu vou contar para vocês. É lei. Tá aqui, ó, que a comunidade tem que participar, que a comunidade tem que saber. Então é lei dar informação pro pai com a mãe, é lei. Não conta para ninguém que eu falei que eu nego. Vamos lá. Tudo bem? Então, ó, acessibilidade urbanística, arquitetônica nos mobiliários, nos equipamentos, no transporte, na comunicação e na informação. Então, precisou haver uma mudança na escola, né? As rampas, elevadores, mudança nos banheiros, mudança na altura da lousa, né? Para a cadeira de roda poder alcançar, pelo menos na parte de baixo. Na comunicação, os intérpretes de Libras, os ledores para as crianças baixa visão e cegos. Então, tudo isso também foi o objetivo da política, mexer com essa estrutura escolar, tá? Com essa estrutura tanto arquitetônica como organizacional da escola. A educação especial ela veio para mudar, para quebrar esse paradigma de que toda escola tem que ser igual, que todo aluno tem que sentar um atrás do outro, que o professor fica lá na frente falando e todo aluno aprende igual, da mesma forma, na mesma hora. Né? Então, se fosse assim, eu ia lá na sala de aula e falar assim: hoje eu vou alfabetizar. Eu entro lá meio-dia, saio 5 horas da tarde e falo: tá todo mundo alfabetizado. Já pensou que beleza? Né? Não é assim. E por isso a escola precisou encarar essa realidade. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Então, o que que é essa articulação intersetorial? Eu tenho que comunicar com outras secretarias, com outros especialistas, de outros órgãos, para criar uma política dentro da escola, que viabilize para a criança tudo aquilo que ela precisa. Ah, ela precisa de um parapódium para ficar em pé. Então, eu preciso articular com a Secretaria da Saúde. Ah, ela precisa de uma cadeira de roda. Eu preciso articular com o fisioterapeuta. Né? Ah, ela precisa de um intérprete de Libras. Eu preciso articular com a Secretaria da Educação, Coordenadoria da Educação Especial. Vocês estão me entendendo? Então, essa articulação entre todos os setores da educação, ela também é um objetivo da política nacional, porque essa política ela mexe em todos os setores. Tudo isso, gente, que nós falamos aqui agora, que é recente, começou lá atrás com a Salamanca, né? Que a declaração de Salamanca, ela já veio para dizendo, né, que nessa época, gente, 1994, eu digo para vocês que já a inclusão já estava se mobilizando no mundo inteiro, mas ela vem para trazer para nós que naquela época se falava de alunos com necessidades. Ó, vamos lá. A Salamanca me fez lembrar de uma coisa. Prestem bem atenção. Qual é a comanda da questão da prova lá que vocês vão fazer do concurso? A comanda vai falar da Salamanca. Como que a Salamanca tratava os alunos? Alunos com necessidades educacionais especiais. Como que a Constituição trata os alunos portadores de deficiência? Entenderam? Então eu tenho que prestar atenção na comanda. Tudo que eu estou trazendo para vocês é em relação à política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas na prova de vocês cai Constituição, cai ECA e cai LDB, ok? E tanto a Constituição como o ECA como a LDB não estão atualizados no que tange a, a escrita. Então, eles não trazem pessoa com deficiência, mas eles trazem portadores de necessidades especiais ou portadores de deficiência. Então, na comanda, vocês têm que prestar bem atenção a quem que eles estão se referindo.
tá bom? Porque senão vocês vão tudo pela política nacional e a Constituição, a gente sabe que ela é antiga. Então, foco na comanda, tá? No enunciado da questão. Então, os alunos que são atendidos pela educação especial, isso também cai. Eu já vi cair, tá? A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento a longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial. Então, quais são as três famílias da educação? Isso é muito importante que vocês entendam. Eu tenho três famílias na educação especial. E eu vou ficar com a mão assim até mudar de slide, porque depois eu vou explicar cada uma delas. Então, eu tenho a família que tem impedimento físico, os estudantes da família de impedimento físico, os estudantes que fazem parte da família de impedimento mental ou sensorial, e os estudantes que fazem parte da família da interação. Então, eu tenho três famílias aqui, tá? Vou ficar com elas aqui na mão. Que esses fatores restringem a sua plena participação efetiva na sociedade e na escola. Então, a criança teve a sua participação restringida na escola, ela está dentro do público da educação especial. Só para vocês terem uma ideia. TDAH não é público da educação especial. TOD não é público da educação especial. Dislexia não é público da educação especial. Desortografia, tudo bem? Porque fazem parte dos transtornos. Ainda com o advento do DSM-5, CID-11, ainda não traz TOD e TDAH como deficientes, tá bom? E os autistas, traz? Traz. Porque eles estão na família da interação social, tá? Então, mas eu já vou explicar isso já já. Então, eles têm a sua participação restrita, né? Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são aqueles que apresentam alterações qualitativas de interação social, recíprocas e na comunicação. Antigamente, na minha época, porque eu sou antiga, dinossauro, não se falava em autismo. Falava em TGD, transtorno global do desenvolvimento. Porque o médico não dava o bendito do laudo de autismo. Ele colocava TGD, porque era de acordo com o CID daquela época, tá bom? Hoje, o CID-11, ele já traz a sigla, né, a palavra autismo, tá? Mas a gente sabe que o transtorno global do desenvolvimento, ele é, antigamente, ele é hoje os futuros, né, os atuais autistas, tá bom? Para vocês terem uma noção, eu já estava com mais de 15 anos, mais de 15 anos de sala de aula, de sala de recurso, quando eu recebi o meu primeiro estudante com autismo, né, infantil, síndrome de Asperger. Eu já tinha 15 anos lecionando para autista. Aí que eu fui receber o primeiro laudo, porque eu só tinha TGD, tá? E eu não vou esquecer nunca do meu João do caminhão, que ele gostava muito de caminhão, de ônibus, enfim. Então, ele foi o primeiro aluno que realmente teve laudo. E eu já tinha 15 anos de magistério. Para vocês verem como é recente. Se eu tô com 28, 29, né? Olha como é recente a questão da nomenclatura autista, tá? Então, crianças que têm um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado, são crianças, inclui-se nesse grupo, né? As crianças com autismo, síndrome do espectro autista, e atenção, que isso é a maior pegadinha do ano. Professores do AEE que estão de plantão, porque eu sei que tem uma aí, que eu já vi a carinha dela. Eu acho que ela até saiu ali agora, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Existe um público meio negligenciado em algumas escolas, principalmente em Nárnia, né? Ah, ele não é público da educação especial. Ele não tem deficiência. Ele tem psicose infantil.
ele tem esquizofrenia. Então, ele não é público da educação especial. Eu quero que vocês leiam a última linha desse slide. Isso está na política. Só um minutinho, vou pegar um pouquinho de água, só um segundinho. Acho que eu tenho esse celular. O marido vai trazer água para mim. Bom, então, gente, psicose infantil está na política educacional da perspectiva da educação inclusiva como estudantes público-alvo da educação especial. Cuidado. Às vezes, eles não colocam psicose infantil e colocam todos os outros, e a alternativa está certa. E às vezes, eles trazem a psicose infantil, que é para confundir o povo que acha que psicose não é público da educação especial, tá? Então, se tiver lá, quem é o público da educação especial? TDAH, TOD, autismo, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. Tá errado? Porque o TDAH não é. O TOD também não. Mas a psicose é, segundo a política. Olhe na comanda. Se está se referindo à política, está na política, tá bom? Então tá aqui para ninguém reclamar. Então, os alunos que podem e devem ser atendidos. Vamos lá. Outra pegadinha, tá? Alunos com altas habilidades e superdotação podem ser atendidos pela educação especial. São aqueles que demonstram potencial elevado em todas as áreas isoladas ou combinadas, intelectual ou academicamente, tá? Então, sala de recurso atende sim alunos com superdotação. E neste caso da superdotação, a partir de um processo judicial, a educação especial pode ser substitutiva, porque ele tem que fazer aceleração de conteúdos. Ele não frequenta a sala regular, ele vai só para fazer prova e faz a sala de recurso. Viu, professora do AE que voltou ali agora? Você escutou, né? Que psicose faz parte do público da educação especial, né? A psicose faz parte. Voltei aqui só para você ver que é a última linha do slide, tá? Então, alunos com altas habilidades, superdotação, fazem parte do público-alvo da educação especial, porque eles apresentam necessidades educacionais especiais, tanto quanto o deficiente intelectual. Se perguntar para mim, no fundo do fundo, do meu coração, quem que eu prefiro? Deficiente intelectual, com certeza. Com certeza. Porque a superdotação, ela requer muito mais preparo do professor, principalmente do professor do AE, e é muito mais difícil, tá? Deixa eu ver se eu não passei dois. Então, na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, como eu já falei, e modalidades. Então, vamos lá. A educação especial, ela perpassa todos os níveis. Quais são os níveis? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ok? Ela perpassa todos os níveis. Quais são as modalidades? Os níveis estão aqui. Quais são as modalidades que ela pode perpassar? Ela vai passar, então, pelo berçário e educação infantil, né? Que também é um nível. Ela vai passar pelo ensino de jovens e adultos, que é a EJA, que é modalidade de ensino. E ela vai passar pela educação profissionalizante. Porque tanto a EJA como ensino profissionalizante são modalidades. Níveis estão aqui. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Aqui estão os níveis de ensino. As modalidades são essas, né? Educação especial, EJA e educação para o trabalho. Ah, então você quer dizer que se eu tiver uma escola técnica de educação para o trabalho e tiver um aluno com deficiência, eu sou obrigada a aceitar? Claro, porque está na política. E ela perpassa todos os níveis e modalidades, tá bom?
Então, a gente já está quase acabando. Então, a educação especial, ela precisa trazer a sua adaptação curricular, a sua adaptação atitudinal, a sua adaptação de conteúdo dentro da sala regular, dentro da sala da EJA, dentro da sala do ensino técnico e dentro da universidade, tá bom? Então, na perspectiva da educação inclusiva, as atividades do atendimento educacional especializado se diferenciam daquelas atividades realizadas na sala de aula comum. Então, o professor do AEE, ele não tem que dar a mesma atividade que o professor da sala dá. O professor do AEE, ele não é professor de reforço. O professor do AEE, ele não tem que terminar a tarefa com o aluno, tá? O aluno não tem que começar a fazer uma atividade na sala e terminar na sala do AEE. A professora do AE pode até colaborar com o aluno, mas ela precisa ter as atividades próprias do AE, de acordo com o plano de ensino que ela fez. Ah, estou amando as explicações. Que bom, Etienne, que bom. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Gente, a minha água não chegou. A minha água não chegou. Só um minutinho. Um pouco de água, pelo amor de Deus. Então, gente, vamos lá. Então, na sala de aula comum, não sendo substitutiva à escolarização, mas complementa e suplementa, né? Então, gente, presta atenção. Atenção, essa é uma pegadinha de uma banca em específico. Eu não sei qual que é a banca do concurso de vocês, mas presta atenção. A educação regular, ela não pode ser substitutiva, não pode ser substituída por nada, ok? Ok. A sala do AEE, a educação do AEE, a educação inclusiva, ela pode complementar ou ela pode suplementar a educação regular, ok? Quando que ela complementa? Ela complementa a educação regular quando ela trata dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, quando ela trata do surdo, do cego. Mas quando ela trata de altas habilidades e superdotação, ela não complementa, ela suplementa, ok? Então vamos lá de novo. A educação especial, ela não é substitutiva à escolarização regular. Ela não substitui, mas ela complementa. Então o aluno vai no turno regular. Depois ele vai no contraturno para complementar, para ter atividades de acordo com as suas necessidades, que o ajude a ter acesso ao currículo, ok? Ok. As crianças com superdotação, elas não precisam de complementar, gente. Pelo amor de Deus, elas sabem tudo. Elas precisam de suplementar. Quando eu tomo um suplemento para quê? É porque eu tô ruim? Não, é porque eu tô bem, mas eu quero ficar melhor ainda, ok? Quando eu complemento, é porque tá faltando, né? Então, eu ajudo as crianças a complementar e eu ajudo as crianças superdotadas a suplementar. Grava assim: superdotado suplementa, entendeu? Superdotado suplementa. É assim que eu consegui gravar. Minha água chegou. Então, tem pergunta aqui no chat, peraí. Senão depois eu. Gente, vocês estão vendo como que às vezes só ler na apostila não dá conta? A gente precisa de uma ajudinha extra para a gente poder atender. E isso, alguém colocou aqui, né? Ela potencializa. Exatamente. A educação especial, ela precisa potencializar. Tanto para quem ela está complementando, quanto para quem ela está suplementando, tá?
Como é esclarecedor ouvir um profissional que está atuando, que abre a mente da gente. Ah, obrigada, 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 Suelen. Mas assim, é que pra mim é tão natural, sabe, gente, que flui. Pode ver que eu não consigo, eu nem leio o slide, porque assim, meio que flui mesmo, porque é, é isso que precisava acontecer. Então, veja bem, eu tenho uma criança que ela não dá conta do conteúdo da sala regular, né? Eu preciso de outras coisas, de outras formas, né, para poder ensiná-la, dar conta desse conteúdo. Então, eu vou pegar comunicação alternativa aumentativa, eu vou pegar jogos, eu vou pegar imagens, eu vou pegar figuras. Eu estou complementando a educação para ela. Eu estou complementando porque tá faltando para ela, por exemplo, um surdo, tá faltando para ele ouvir, desculpa. Eu preciso complementar a educação dele, porque falta para ele ouvir. Um cego, eu preciso dar as coisas em alto relevo, eu preciso dar braille para ele, porque tá faltando para ele enxergar. Então, eu estou complementando, né? Agora, uma criança que é superdotada, que ela dá conta do conteúdo de 2 anos em um ou até mais, o que que eu faço? Eu suplemento. O que que é isso? Eu junto. Isso é suplementar, né? É dar possibilidade, gente. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela precisa dar possibilidades de desenvolvimento para todos. Seja ele super inteligente, né, um autista savant, que é igual o The Good Doctor, autista savant, ou um autista que tem deficiência intelectual, que é a grande maioria, porque é um mito danado dizer que o autista é inteligente, né? A gente sabe que a grande maioria dos autistas não o são. Aqueles que são considerados inteligentes, que têm altas habilidades em uma área do conhecimento, que é o antigo Asperger, né? Mas hoje a gente só fala autismo, ou aquele que tem uma síndrome associada, que é chamada síndrome de Savant, ou savantismo, que é o The Good Doctor, igual o The Good Doctor daquela série, né? Que ele não é inteligente só em uma coisa. Ele é inteligente em todas as áreas. 30% acima da média em todas as áreas associadas e combinadas. O autista que tem altas habilidades é geralmente aquele autista que ele não gosta de português, ele não gosta de matemática, mas ele adora artes. Ou ele não gosta de matemática, ele não gosta de artes, mas ele adora línguas. Quantos e quantos autistas a gente vê na rede lá em Nárnia, né? Que não escreve em português, não lê em português, mas lê em inglês, escreve em inglês. Você quer falar com ele, você tem que falar good morning. Aí ele olha pra você. Se falar bom dia, ele nem te, não é? Então, eu tenho autistas que têm altas habilidades em uma área e eu tenho autista que tem altas habilidades, né? Superdotação, que são coisas diferentes, tá bom? E tenho autistas que têm déficit intelectual. Então, essa é a beleza da educação especial. É você olhar para uma criança cega e falar assim: nossa, ela é cega, mas ela também tem dificuldade de aprendizagem. Nossa, ele é cego, mas ele é superdotado, né? Ele é cego, mas é superdotado? Não. Ele é cego e é superdotado também. Pode acontecer, né? Eu não gosto da palavra mas no meio, desculpa. Entendeu? Ele é surdo e tem altas habilidades. Pode acontecer. Então, a política é para isso, para dar para a criança aquilo que ela precisa. Opa, passei dois. Então, a educação especial, como eu falei, ela perpassa na EJA, na educação profissional. Ela tem o objetivo da ampliação de oportunidades de escolarização, formação para o ingresso no mundo do trabalho, para a efetiva participação social dessas crianças, tá? Os alunos surdos nas escolas comuns de educação bilíngue ou polos de educação bilíngue. Na educação especial, o professor deve ter como base para a sua como base da sua formação inicial e continuada a própria educação especial, né, que complementa e suplementa a formação desses alunos com deficiência, visando a sua autonomia, tá? Ela deve ser preferencialmente nas escolas regulares e gratuita pela Constituição Federal, tá? Então, o que que isso significa? Isso significa que a educação especial, ela precisa ser de oferta gratuita em todos os municípios do nosso país. Eu não posso ter educação especial só na escola particular, tá?
Como que deve ser a avaliação? A avaliação é um processo dinâmico, ela é contínuo, né? Igualzinho aos demais, mas ela pode trazer, ela precisa trazer possibilidades de aprendizagem para essa criança, trazendo adaptações visuais, trazendo adaptações de conteúdo, né? Imagens, figuras, vídeos, áudios, músicas, filmes, redução de comanda, maior tempo, ampliação do tempo, diminuição da quantidade de conteúdo, enfim, são N possibilidades de adaptação. Então, a prática escolar inclusiva, ela provoca na gente uma cooperação, cooperação entre os professores, cooperação entre os alunos, porque eu posso colocar um aluno para ensinar o outro. Eu posso falar para aquele aluno: nossa, você foi tão bem de matemática, ajuda esse seu coleguinha aqui que não tem, que não sabe muito, ajuda ele hoje, né? Eu animo um e animo o outro que vai aprender com o colega, né? Então, eu preciso, na minha prática, na minha rotina diária da minha turma, contemplar e planejar essa aula para todos e avaliar de acordo com a capacidade de cada um. Os conhecimentos que foram aprendidos. Eu não posso avaliar a Mariana igual eu avalio o Ian. Eu não posso. Ah, Patrícia, está dizendo que tem que dar prova diferente para todo mundo? Não, gente. Eu estou dizendo que o seu olhar na hora da correção que tem que ser diferente, ok? Que o suporte que você dá para aquela criança na hora da prova é que tem que ser diferente. Agora, se você achar que aquela criança precisa e necessita de que coloque uma imagem, que eu sou a favor de imagem para todo mundo, porque eu sou visual. Então, se eu vou colocar para um, eu já coloco para todos, que aí todo mundo vai ver a mesma coisa, né? Então, eu já sou a favor disso. Mas, enfim, mas se eu acho que aquela criança vai aprender melhor com imagem, eu vou pôr a imagem. Se eu acho que aquela criança vai aprender melhor com vídeo, eu vou pôr um vídeo. Por que não? Por que que a avaliação tem que ser para punir? A avaliação tem que ser para aprender, tá bom? Então, a educação especial se destina ao público-alvo da educação especial tão somente. A educação especial e inclusiva não se destina a todo o público, mas ao público da educação especial. O que se destina a todo o público são as estratégias educacionais. Aí, de novo, aqui a lei vai trazer novamente o público-alvo, né? Que é aquele que tem impedimento de longo prazo. Então, vai falar da pessoa com deficiência, que vai trazer. É porque aqui eu trago para vocês uma parte da política e uma parte da Constituição, porque elas são muito parecidas. Constituição é QLDB. O que muda são algumas palavrinhas. Já estou acabando, já vou entrar na parte das deficiências como um todo, né? Então, deficiência visual. Quem que está dentro da deficiência visual? Lembra que eu falei das três famílias? A física, a sensorial e a intelectual. A cegueira está em qual família? Sensorial, tá? O autismo está em qual família? Da integração. O síndrome de Down, que a grande maioria tem deficiência intelectual, tá onde? No intelectual, tá? Então, e a criança ela só tem direito à adaptação curricular se ela tiver deficiência, digamos assim, né? Que é isso que preconiza nas escolas hoje. Mas, na verdade, eu sou a favor, né, de dizer para vocês assim, que todas as crianças têm direito à aprendizagem e o professor tem o dever de ensinar. Se a criança não aprende do jeito que você ensina, é melhor você ensinar a criança do jeito que ela aprende, ok? Então, baixa visão, entende-se por baixa visão, visão reduzida, né? As pessoas que possuem até 30% da visão são consideradas baixa visão. Abaixo disso, de 30%, já são consideradas cegueira, tá bom? Deficiência física são aquelas pessoas que têm paralisia, ostomia, amputação, nanismo. Nanismo é uma deficiência física. O anão faz parte do público-alvo da educação especial? Ó, para vocês em Libras, ó. Sim. Paralisia cerebral.
membros com deformidade congênita adquirida, tá? Às vezes tem, né, os membros retraídos, os membros, tá? Essa é a deficiência física. Quem é que tem deficiência? Quem é o público-alvo da educação especial que se encaixa na deficiência auditiva? É aquele que tem surdez, perda auditiva acima de 71 decibéis, dificuldade para desenvolver a linguagem, de acordo com a lei, né? Oral espontaneamente, a necessidade de um aparelho auditivo, uma amplificação sonora, né? Ou um implante coclear, como a família quiser, ou a língua brasileira de sinais, né? Deficiência auditiva, perda auditiva entre 25 e 70 decibéis, a pessoa é considerada pessoa com deficiência auditiva. Então, eu tenho aqui a leve, a moderada e a severa, né? Que nós vamos. Vou voltar aqui que não tá aqui. Então, nós temos surdez e deficiência auditiva. Surdez, quem tem a deficiência profunda e severa, que é acima de 71 decibéis. Abaixo de 71 decibéis, eu tenho a surdez moderada, tá? Que vai até 45. Abaixo de 45 de perda é a surdez leve, tá bom? Então, leve, moderada, severa e profunda. São as classificações da deficiência auditiva, segundo o decreto que eu coloquei aqui para vocês. A deficiência intelectual, que vocês vão ver na prova de vocês, a deficiência mental, porque a Constituição ainda traz deficiência mental, algumas outras leis ainda vão trazer deficiência mental, tá? Então, a deficiência intelectual é aquela que impacta no funcionamento significativo da criança, que ela vai ter esse entendimento inferior à média, né? E essa manifestação ocorre bem antes dos 18 anos, demonstrando aí as suas limitações. Então, em geral, as crianças com deficiência intelectual têm prejuízo na comunicação, no cuidado pessoal, na utilização dos recursos, tem às vezes uma saúde, né, bem delicada, ela tem dificuldade de manter a sua própria segurança, né? As habilidades acadêmicas não são tão desenvolvidas, enfim. Caracteriza-se, então, por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual como na conduta adaptativa. Gente, a deficiência intelectual hoje é a maior de todas as deficiências. Ela sobrepõe o autismo e muito. Sabe por quê? Porque a grande maioria das síndromes também vem acometida da deficiência intelectual. Então, eu tenho uma criança que ela tem síndrome de Down, o T21? Tenho, mas ela também tem deficiência intelectual. Aí eu tenho uma criança que é autista, mas que também tem deficiência intelectual. Aí eu tenho uma criança que tem paralisia cerebral, mas que também tem deficiência intelectual. Aí eu tenho um cego, mas vocês entenderam? Então a deficiência intelectual, ela é disparado na frente, o maior número que a gente tem hoje. Por isso que quando a gente vai estudar lá a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, a aula de deficiência intelectual, ela é a maior do módulo. Por quê? Quando você entende e aprende a trabalhar com a deficiência intelectual, é meio caminho andado para você trabalhar com o cego, com o surdo, com o autista, as deficiências múltiplas, e aí que eu quero pegar vocês, que é outra pegadinha. Lembra que eu falei de 3 famílias? Então, para ser considerado deficiência múltipla, a criança tem que estar em pelo menos 2 famílias. Então, vamos lá. É a associação de 2 ou mais deficiências primárias: mental, visual, auditiva, física, com comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Então vamos lá. A criança, ela está na família da deficiência física, mas ela também tem deficiência intelectual. Então ela entrou na deficiência física e na sensorial. Então, deficiência múltipla. A criança, ela é surda, né? Mas ela também tem um problema na sua marcha para andar. Então, ela entra no deficiência múltipla. Tá bom? Então, deficiência múltipla é a associação de 2 ou mais deficiências dentro daquelas famílias que eu expliquei para vocês. Tá bom? Altas habilidades de superdotação para a gente encerrar.
É a criança que tem um grande potencial elevado, né, de desenvolvimento nas áreas do conhecimento humano, que é intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividades. Eu posso ter uma criança é, com altas habilidades só em arte? Pode. Eu posso ter uma criança superdotada só na psicomotricidade? Pode. Aqui em lá em Nárnia tem um menininho, né, que ele tem autismo e ele projeta as coisas aqui, ó, em 5D. Aí ele para, pensa 2 minutinhos e ele começa a fazer miniatura dos Pokémons. Um dia eu fui lá na escola dele, em Nárnia, e falei pra ele assim, né? Ele não tinha a fala desenvolvida. Pra não dizer que ele não era verbal, ele não tinha fala desenvolvida. E eu vi, mas ele entendia super bem. Eu falei pra ele, falei assim, eu queria a segunda geração do Squirtle. Ele olhou assim, 5 minutos, pegou uma massinha de biscuit, em 2 minutos, o esquerdo estava na minha mão, com aquelas unhinhas bem pontuda branca. Coisa mais linda do planeta. Eu tenho ele até hoje. Devia ter pego para mostrar para vocês. Mas é só na parte da psicomotricidade e artes. Ele lê, ele lê, mas como ele não tem a fala desenvolvida, a gente sabe que ele entendeu, mas ele não responde. Então, ele precisa de uma outra linguagem. Transtornos globais do desenvolvimento é o que a gente chama hoje de autismo clássico, o antigo síndrome de Asperger, síndrome de Rett, a psicose infantil, transtornos invasivos sem outra especificação. Então, as psicoses e os transtornos invasivos são público-alvo da educação especial, professoras do AE, tá bom? Tá aqui, ó, tá na lei. E acabou. E eu abro para vocês fazerem perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas, então. Podem abrir o microfone. Vou dar aí 6 minutinhos para vocês quiserem fazer alguma pergunta. Ai, obrigada, Rosimeire. Só sabe nada. Vamos dizer assim que eu só sei de criança com deficiência. Pode dizer que é um pouquinho de alguma habilidade na área da deficiência, que eu amo. Amo. Agora, eu tenho fases. Sabe aquela música? Mulher de fase sou eu. Eu já amei surdo na minha vida. Eu já amei cego na minha vida, continuo amando. Eu já fui louca, a tarada do síndrome de Down. Nossa, eu não podia ver um Downzinho que eu corria atrás dele no supermercado. Eu queria pegar, eu queria abraçar, eu queria, né? Hoje eu tô na paixão pelos autistas, que vocês não têm noção. Autista nível 3 sem comunicação. Nossa, ó, tô amando. Então, eu sou mulher de fases, dentro da educação especial. Você faz mais aulas, Magno? Olha, eu posso até fazer meu problema, sem mentira nenhuma, é tempo. É tempo, né? Eu dou aula lá na Vale Curso, né? No cursinho da Vale Curso. Vocês podem pedir para fazer algumas aulas, pagarem algumas aulas, ou vir fazer o cursinho com a gente. Porque, assim, faz muita diferença entre você ler e você entender. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa ler mais a lei, não. Não lê, não. Porque na hora que você tiver com uma pergunta, você vai lembrar da explicação. Muitas vezes, uma explicação que ela é trazida, né, para o dia a dia, para a realidade, te faz recordar mais do que ficar lendo, lendo, lendo ali, né? Então, por isso que às vezes vale a pena você ter esse contato com outra pessoa para te ajudar. Qual a diferença entre síndrome de Asperger e autismo? Boa pergunta, Kátia. Kátia, com o DSM-5, CID-11, o autismo, ele virou um grande guarda-chuva, né? O F84, um grande guarda-chuva. Pensa que dentro desse guarda-chuva tem várias coisas que tinha anteriormente. Então, anteriormente, se falava síndrome de Asperger, porque o médico chamado Asperger, né, com o sobrenome Asperger, pegou lá alguns autistas que eram inteligentes, que tinham altas habilidades em algumas áreas e pesquisou sobre esses autistas. Então, ele trouxe muitas informações sobre o autismo de autistas com altas habilidades. E aí deu-se o nome de Síndrome de Asperger
para autistas inteligentes, para autistas com altas habilidades, ok? Mas não é uma classificação do autismo. Não é uma classificação do autismo. Não é mais. Então, não tem diferença entre síndrome de Asperger e autismo. Síndrome de Asperger é autista. E agora a gente nem vai falar mais isso, ok? Ele é autista e pronto, tá bom? Mas então não tem mais diferença nenhuma, tá? Porque ele entrou dentro do grande guarda-chuva. Assim como o autista savant, né? Que nem o The Good Doctor. Que nem lá em Nárnia tem uma escola, né? De foguete, de engenheiro que faz foguete lá em Nárnia, que só estuda gente inteligente, né? Só passa no vestibular mais difícil do Brasil, que lá só tem gente com altas habilidades, com savantismo, né? E que de repente pode até ter algum autista, por que não? Mas que tem altas habilidades. Mas hoje tudo vai virar, já virou autismo. E aí vem os graus de suporte, Kátia. Aí vem o grau de suporte, ok? Então, caiu o Asperger, caiu um monte de classificação de autismo, mas entrou autista nível 1 de suporte, ou de suporte nível 1, autista nível 2 de suporte, ou de suporte nível 2, e autista nível 3 de suporte, ok? Porque são aquelas crianças que precisam mais e aquelas crianças que precisam menos de um suporte. Mas não que elas não precisam. A gente precisa entender isso. Todos os níveis de autismo precisam de suporte. Só que uns precisam mais, outros precisam menos. Mas agora eu posso falar, todos eles precisam. Só que precisa menos, mas precisa. Não precisa para tudo, mas precisa. Ok? Até o nível 1. Não precisa para tudo, mas precisa. Quem foi que disse que nível 1 de suporte não precisa de ajuda? Ele não vai precisar de ajuda para ir no banheiro, ele não vai precisar de ajuda para falar, para comer, mas ele pode precisar de ajuda sim, para fazer uma dobradura. Ele pode precisar de uma ajuda para fazer uma conta de matemática, porque de repente ele é bom em português, tá bom? É isso. Pessoal, então, vamos fechar aqui. Vamos nos atentar então à comanda do concurso, né? Está se referindo à Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva? Então, eu vou usar os termos atuais. Pessoa com deficiência, pessoa com portadora de necessidades educacionais especiais. Ah, tá falando da Constituição, portadores de necessidades especiais. Tá falando da LDB, portadores de necessidades especiais. Não tirou o portador, mas continuam necessidades especiais. Tá bom? Então, pensem na comanda. Prestem atenção, porque as leis elas vão se complementando, tá? Vão se renovando e vão se complementando, mas não vão deixando de existir, que é o que acontece no Brasil. Tem a Constituição, tá bem atrasada, aí vem um monte de coisa para complementar, mas a gente não pode infringir a Constituição, tá bom? E hashtag fica a dica, se quiserem mais, apareçam lá. Dá uma ligadinha lá para Rose, pede desconto. Fala para ela, fala para Rose assim, ó, quem assistiu a live, ai, ela tá aí. Porra, tô Cansei. acompanhando. Fala Então, assim, ô Rose, quem assistiu a live tem desconto, dá um desconto para nós. aí Vamos desconto é fazer com algumas Donizete, aulas, chefe. Mas assim, né? gente, uma coisa que eu falo para vocês, matemática tá muito difícil, hein? Conteúdo do ensino médio. Então, nosso professor de matemática é muito bom. Ele dá aula em cursinho, acho que dá aula mesmo. Ele dá aula em cursinhos para passar em vestibular, sabe? Então, ele é muito bom, professor Alex. Ah, quem assistiu a aula dele já sabe, né? Ô Então, Rose, a Kátia tá dizendo aqui que tava com saudade de mim, que matou a saudade. Cadê? Ela não abriu o microfone ou a câmera? Queria ver quem é. E tanta é. Kátia na minha E vida, o nosso professor de português também, gente, ele é muito bom, né? não Eu imprimi abriu. uma apostilinha de matemática, pessoal de matemática. Então, assim, quem quiser ainda fazer o curso presencial, amanhã já tem aula com a Patrícia, né, Patrícia?
É, amanhã tem aula comigo. Então, na terça, Verdade. eu coloquei leis, na quarta, matemática, na quinta, português. Na hora que terminar matemática e português, volta para leis. Então, Ô, Rose, todos deixa eu os fazer uma autores. pergunta que me fizeram, e eu não sei, pode interessar para os alunos também. A pessoa pode fazer só matemática, por exemplo, ou só o português, ou só as leis, ou só o português e as leis? Tem como? Se Me tiver perguntaram. vaga na sala, eu acho que sim, mas se não tiver vaga, aí não tem como. Então, tem que ir lá conversar para ver. É, Então, e aí também quem é P2, a maioria dos conteúdos do P1 vão cair no conteúdo do P2 também, gente. No português e matemática, é o mesmo conteúdo que eu já olhei, e vários As leis teóricos, também? As leis também. várias leis, vários. Eu olhei, até grifei lá. E tem Só muito conteúdo que cruza com a CNU, né? Tem muito conteúdo cruzando, então vale a pena quem é P2 também fazer o cursinho preparatório de P1, porque vai cair muita coisa igual. Porque para P2 quase não tem, né? Quase ninguém monta para P2, porque é muita pouca procura de português, de matemática, são física, história, então não dá para ficar só numa matéria, entendeu? Mas os conteúdos são bem parecidos, viu? Só a parte específica mesmo tem que estudar. Eu É. olhei vários E quem vai autores e fazer, o CNU aí também, já presta atenção nas comandas, eu, tá, eu me gente? inscrevi, né, para a prova. As comandas hoje das provas de concurso, eu estava dando uma olhadinha esses dias, né? Antes de conversar aqui com vocês, elas estão bem técnicas, é claro, mas se você lê a comanda e você sabe o conteúdo, ali você vai direto na resposta, porque a, a, Peixe, vai ser. a pegadinha está na comanda. A pegadinha Isso, está na comanda. Tem que isso. saber interpretar a comanda. Prestem atenção do que está escrito ali. Tem que ler Não duas, vá três vezes. direto na resposta. Oi? Às vezes tem que ler duas, três vezes a comanda para poder entender que tem muita pegadinha. É, e tem muita coisa que a gente precisa de explicação, né? É, Se não tiver uma pessoa que explica, também fica mais difícil. Mas é é. isso, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. E quem quiser ir lá assistir uma aula experimental amanhã, quem não fez ainda a matrícula, se quiser, tá, gente? Amanhã às Amanhã a 19 aula é horas, tá? grátis. Amanhã Para a aula é quem não se grátis. matriculou, pode assistir a aula amanhã, tá? Na Ah, que Rua legal. Letícia 150. Se alguém tiver A aula é interesse, grátis amanhã. Amanhã é LDB. Não, não lembro. Não é não. É outra lei amanhã. tá. Patrícia, eu preciso passar a aula do dia 30 para você, tá? Que o Tá professor Paulo bom, vai poder, aí depois eu te passo, tá bom? tá 30 bom. de setembro, já Gente, um marca beijo aí. então. Tá, tchau, Beijo, tchau. então. Quem quiser assistir uma aula grátis amanhã, vai lá. Pode ir, tá bom? Conhecer lá Vale Curso, quem não conhece, tá bom? Nós Lá estamos no lá na Rua satélite. Letícia, do lado, na Rua do Boteco Chaparral. Facinho de achar. Amanhã são leis que não foram hoje. É, isso. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.